capítulo de número 8, verso de número 1. O Evangelho em Samaria. E também Saulo consistiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Pode tomar os seus assentos, glorificando a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 1. Quero mais um aqui, por favor. A Bíblia vai nos dizer que o Evangelho de Samaria está sendo pregado. Porém, conforme o Evangelho estava sendo pregado, muitas almas estavam se convertendo. Muitas almas, elas passaram a servir a Deus. Quando Saulo, ele fica sabendo do que está acontecendo em Samaria, ele sobe uma ira, um ódio, e ele coloca no seu desejo de perseguir a igreja. Se você olhar onde nós lemos, a Bíblia vai falar de Felipe e também do eunuco. Quem era esse homem? A Bíblia diz que Deus dá uma visão para Felipe, que essa visão que Deus dá, que ele atravessasse, fosse do outro lado, que lá provia alguém. E quando ele chega lá, haveria um homem que era o eunuco dentro desse carro, e ele estava ali lendo a palavra de Deus, e ele estava meditando no versículo do capítulo número 8, onde diz que as Escrituras, ele estava meditando sobre Jesus Cristo, aquele que foi levado, aquele que foi ferido, foi pendurado no madeiro. E assim, quando ele chega do outro lado, ele se depara com esse homem, meditando nessa palavra, e ele faz uma pergunta. Está no texto aí, eu estou contando Bíblia. E ali, ele olha para Felipe, Felipe olha para ele e diz assim: e aí, você entendeu o que você está lendo? Ele diz: olha, até agora eu não entendi, até porque não tenho ninguém para me ensinar. Então você vai ver que esse homem estava cheio de desejo no seu coração. E qual era o desejo dele? De aprender a palavra de Deus. E naquele momento, quando Felipe olha, ele está meditando nesse verso e vai falar sobre Cristo. E Deus dá mais uma visão para ele, que ele entrasse naquele carro e andasse mais além. E quando eles vão ver, se depara bem de frente de um rio. E ali você vai ver no texto que esse eunuco, ele olha para ele: olha, aí está a água que impede o rio de eu ser batizado. Menos ele sabia que naquele momento ele ia morrer para o mundo e viver para Cristo. A Bíblia diz que mais uma vez Deus dá uma visão para Felipe. E ali o que acontece? A Bíblia diz que Felipe, ele vai e pede que ele entrasse sobre aquela água e batiza ele nas águas. Ou seja, aquilo que impedia agora é realizado na vida dele, o desejo do coração dele, que era de ser batizado, de entender a palavra. Só que a Bíblia diz que quando Felipe ele sai das águas, de repente ele é arrebatado e ele cai em um outro bairro, em uma outra cidade vizinha de Jerusalém. Porém, aquele homem segue a sua vida. Aquele homem, ele foi realizado. Olha que interessante. Se você vai ver, olha a visão que Deus dá, olha o que acontece. Deus salva uma vida através de uma visão. Só que, voltando para o texto onde nós lemos, você vai ver que Saulo consistiu no quê? Na sua própria morte. Porque ele fica sabendo dos feitos do Evangelho. Ele fica sabendo que o povo está pregando a Cristo. E muitas almas estão se rendendo. Muitas almas estão agora vivendo para Cristo. E o que acontece? Ele se ira, ele se revolta. E o que ele faz? Ele, ao se revoltar, ele passa agora a querer perseguir a igreja. Se você ler o texto, você vai ver que Saulo consistiu na sua própria morte. Ou seja, ele mesmo tentou ele mesmo. Só que aí o que acontece? No capítulo de Atos, no capítulo de número 9, no verso de número 1, você vai ver que ele pede cartas. E para que essa
carta? Ele pede cartas para ir a Damasco. E a Bíblia vai dizer que Damasco ficava a 225 quilômetros noroeste ou nordeste de Jerusalém. Então ele tinha que andar 225 quilômetros. Só que ele vai ao sacerdote, Saulo procura o sacerdote e ele faz o quê? Ele vai pedir carta. Aí a minha pergunta é: por que, igreja, que ele vai ao sacerdote? Só que a Bíblia vai dizer no capítulo número 9 que não era um sacerdote, ele era um sumo sacerdote, ou seja, ele era o líder dos líderes religiosos, ele era um do principal. E se você for ver, existia o sacerdote e o sumo sacerdote, como hoje existe pastor presidente e vice-presidente. Só que ele não vai ao sacerdote. Por que ele não vai ao sacerdote? Porque naquela época o sacerdote ele era encarregado do quê? De levar os sacrifícios, as ofertas pacíficas, né? A adoração, o culto, como hoje. O pastor ele foi designado a isso, a designar a igreja, a levar a adoração, o louvor a Deus. Então ele não procura o sacerdote, ele procura o sumo sacerdote. E eu fiz uma pergunta: por que, igreja, que ele procura o sumo sacerdote ao invés do sacerdote? Eu vou responder já que não sabe. Se ele vai ao sacerdote, ele sabe que o sacerdote não vai dar carta para ele, o sacerdote vai orientar a ele, o sacerdote vai olhar para ele e dizer: primeiro vamos orar, vamos consultar a Deus, vamos buscar a presença de Deus. Se Deus confirmar, eu te darei a carta. Então, ele não vai ao sacerdote. É o que acontece hoje. Muitas pessoas, ela não quer ir ao pastor: olha, eu preciso orar em prol desse propósito, eu preciso orar em prol dessa porta, eu preciso orar em prol desse relacionamento, eu preciso orar em prol de alguma coisa, alguma área da sua vida. Não. A primeira coisa que as pessoas fazem é: vou ao obreiro, vou à obreira, vou a missionária, vou a fulano, vou a ciclano, menos a um pastor. Porque tudo do pastor é: vamos orar primeiro e apresentar a Deus. Por isso que ele vai ao sumo sacerdote, ele não vai direto ao sacerdote. Por que ele não vai ao sacerdote? Porque ele sabia que o sacerdote não ia chegar e escrever uma carta e lhe entregar. O sacerdote ia fazer o quê? Dar orientação, sugestões para ele. É por isso que ele não vai. Muitas pessoas estão desse jeito: eu não vou ao pastor porque tudo é orar, então eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, porque assim é melhor. E assim cada um segue a sua vida. Só que aqui Saulo ele vai ao sumo sacerdote. Saulo ele não vai ao sacerdote, ele vai aonde? Ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote, para quem não sabe, ele é o quê? Uma autoridade religiosa. Ele é alguém de muita importância. Ele é alguém que tem uma autoridade sobre as suas mãos. Primeiro, ele não vai ao sacerdote, mas vai ao sumo sacerdote. Quer ver? No verso de número 1 e 2, você vai ver um homem cheio de ódio. Do capítulo de número 9, você vai ver um homem cheio de ódio. Como que ele vai ao sumo sacerdote pedir carta se ele está cheio de ódio? Se ele está cheio de mágoa, se ele está cheio de vingança, ou dentro do coração dele você vai ver uma perturbação. Mas isso não é o pior dele estar cheio de ódio, igreja. Aí você me pergunta por quê? O pior é o sumo sacerdote conceder carta para ele. Entende, igreja? O problema não é o ódio que ele está, o problema não é a ira que está dentro do seu coração. O maior problema aqui nesse texto é os sumos sacerdotes conceder cartas para um homem que está cheio de ódio, para um homem que está cheio de ira, para um homem que está cheio de rancor, para um homem que está cheio de vingança, entende? É por isso que algumas vezes as pessoas falam mal do pastor, criticam o pastor, porque muitas pessoas não veem o que aquela pessoa faz, mas ela só vai ver o que a pessoa diz. Mas na verdade, se visse o que ela faz, ela jamais abriria a boca para poder criticar. Então o pior do texto aqui não é o ódio, a vingança. O pior do texto é o sumo sacerdote conceder carta para um homem que está cheio de ódio, para um homem que está cheio de vingança. Como que você vai dar bênção para alguém se essa pessoa está cheia de ódio no seu coração? Como que você vai dar uma bênção para a vida de alguém se dentro do coração dessa pessoa, depois que ela tiver a bênção nas suas mãos, ela vai fazer o que ela quer, do jeito que ela quiser,
seguindo agir, é dessa maneira que ela vai fazer. Assim, a Bíblia vai dizer que o significado da carta, alguém sabe, igreja, qual é o significado? Você pode citar. O significado da carta é permissão. Qual mais? Autorização. Quem falou? Amém por isso. Alguém pode dizer mais? A gente vai confirmando. Então o sumo sacerdote, ele faz o quê? Dá carta, ou seja, ele dá permissão. Outras palavras, ele dá autoridade. Ele dá o que mais, igreja? Quem pode dizer? Ele dá uma licença. Então, para quê? Para perseguir os cristãos. Olha o que o sumo sacerdote fez. O sumo sacerdote, ele poderia evitar essa situação, mas não, o sumo sacerdote, ele dá o quê? Uma autoridade na mão de quem, meu Deus, olha para aí, na mão de alguém que não merecia. O sumo sacerdote, olha, está descendo a igreja. Então o sumo sacerdote, ele vai dar uma autoridade nas mãos de alguém que não merece, que, oh meu Deus, que não é digno, que não, olha, vou falar de Jesus, que não está preparado, que não merece essa honra. Mas olha a maldade, se voltar lá atrás, olha a maldade de Saulo, trazendo para a igreja a maldade de alguém, a maldade do irmão, a maldade da irmã, depois que tiver com essa autoridade nas suas mãos. Então olha o que a Bíblia mostra. O sumo sacerdote faz o que, igreja? Ele dá uma permissão, ele dá a carta, ele dá o que? Autoridade. Para quê? Para Saulo ele perseguir quem? Os cristãos, a igreja. Olha o que ele faz. Como que o sumo sacerdote ele dá autoridade para alguém perseguir a igreja de Cristo. Pensa comigo, igreja, qual é a função do sacerdote? Qual que era a função do sacerdote? Oferecer o que? Sacrifício. De quem? Do povo. O que mais? Santidade a Deus. Essa era a posição de um sacerdote. Do que? Dele receber a oferta, o sacrifício, a adoração, o louvor e fazer o que mesmo? Ele apresentar diante de Deus em santidade. Quer ver? Em Mateus 22, abre aí para nós, para tu entender. Mateus 22, 37, 38 e 39, lá vai, eu vou dizer, Deus, olha o que vai acontecer aqui. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este aqui é o mandamento, ele dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus. Se eu fosse parar, eu pararia de dizer assim: será que esse sumo sacerdote verdadeiramente ele amava a Deus? Se ele amasse a Deus, ele não daria o que? Petição, carta para Saulo, para quê? Perseguir a igreja. Esse é o primeiro e grande mandamento. Agora olha o segundo mandamento que ele diz. E o segundo semelhante a esse: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu posso dizer que esse sumo sacerdote ele amava a Deus, e como também ele amava o teu próximo? Se ele amasse a Deus, primeiro, ele não daria permissão, ele não daria autoridade, ele não permitia essa carta. Se ele sequer amasse a Deus, está aí o primeiro erro. O segundo erro, que é o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, ele nem amava a Deus. Segundo, ele também não amava o seu próximo. Então o que ele faz? Ele permite uma carta na mão de uma pessoa que está cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa. Para quê? Para perseguir a igreja. E na verdade, não era só perseguir a igreja, mas também matar aqueles que serviam a Deus. Que amor é esse? Como que pode alguém que tem uma autoridade nas tuas mãos permitir que um outro fira o outro? Como que pode alguém que diz que ama a Deus, que ama o teu próximo, permitir para alguém ferir o teu próximo, ou aquele que também serve a Deus? Então Saulo aqui está cheio de quê? De ódio, mas também está com autoridade nas suas mãos. Olha só o que vai acontecer. Lá vai a igreja, sacerdote que vai contra a palavra de Deus. Eu vou dizer agora, não para mim ou para a igreja, não é sacerdote, porque
sacerdote, que ele vai a favor da palavra de Deus. Esse sim é sacerdote. Para quem não entende, no dia de hoje, um sacerdote, ele simboliza também um pastor de ovelha. Então imagine um pastor de ovelha que ele é controverso à palavra de Deus, um pastor de ovelha que ele é contra a palavra e a favor de alguém. Esse para mim não é o pastor. Aqui eu não tenho ele como sumo sacerdote ou sacerdote. Aqui Deus também não tem ele como sacerdote, porque eu nunca vi um sacerdote ele ser contra Deus, contra aquele que Deus escolhe, contra a sua palavra. Porque, igreja, se ele verdadeiramente ele é um sumo, um sacerdote, ele é a favor da palavra, ele é a favor de Deus, e ele também é a favor do teu próximo. Ou seja, aqui ele fala para nós que ele não tem amor pela palavra, mas também não tem amor pelo o seu próximo. Olha só, que sacerdote é esse, igreja? Como você diria, como você teria uma pessoa dessa como teu pastor, como sacerdote, como alguém que recebe o teu holocausto, a tua adoração, o teu louvor, a tua santidade? Ei, que pessoa é essa que você, juntamente com ele, vai entregar ao altar onde ele se encontra, para ele levar a Deus? Não tem condições. É o que acontece hoje. Ah, meu Deus do céu, eu vou dizer, tem muita gente com o nome de sacerdote, mas na verdade não é sacerdote. Tem muita gente, eu vou falar em Jesus, com título de pastor, mas na verdade, eu vou falar, não é pastor. Eu vou dizer em Deus, vou falar agora, quer ver? Tem muita gente com título de obreiro, mas na verdade não é obreiro. Eu vou falar em Jesus. Se descer eu falo. Tem muita gente com título de missionário, de evangelista, que na verdade só é título. E Deus está falando aqui nesta noite: não quero título, não quero identidade, eu não quero RG. A única coisa que eu quero é que você obedeça e siga a minha palavra, a minha doutrina. Porque não adianta ter título de sacerdote ou algum título que você é citado agora, imaginar, se não obedecer, se não seguir, se não servir, se não ter amor pelo teu próximo, pelas tuas almas. Porque não adianta ter título. Tem muita gente que tem título, mas não tem aquilo que é o principal: obediência pela palavra, servir a palavra, ter amor pelo teu próximo, ter amor pelos que também servem a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ao invés do sacerdote corrigir a Saulo, ele alimenta a perseguição. Eu vou dizer muitas coisas aqui hoje. Olha, se é um sacerdote, eu vou falar em Jesus, porque eu estou ouvindo voz toda hora. Eu não sei vocês, mas eu estou. Ao invés do sacerdote corrigir Saulo, o que ele faz? Ele alimenta Saulo. Para quê? Para perseguir. Tem muita gente assim. Eu vou falar em Deus. Ao invés de corrigir alguém que está fora do eixo, da posição, do posicionamento, faz dar corda, tudo dá certo, é desse jeito mesmo. É você. Entende, igreja? É isso que o sacerdote faz com Saulo. Ao invés de corrigir Saulo no momento que ele mais precisava do que? De uma correção, precisava de ser corrigido, precisava de ser chamado no eixo. Aí ele faz o que? Ele alimenta, ele dá corda. Para quê? Para ele perseguir a igreja. Porque na verdade, igreja, quem é sacerdote de verdade, ele dá a correção, ele puxa, ele chama. E eu vou dizer uma coisa, como Davi, lembra? Quando as ovelhas pendiam do lado, iam para o outro, tentava pular o muro, a cerca, Davi ia lá, ó, toma aqui, porque ela ia sentir dor, então toda vez que ela fosse andar, ela não andava normal, então alguma coisa impedia ela de errar. É assim que o sacerdote, ele tem que ser. Então você vai ver que ao invés do sacerdote corrigir a Saulo, ele faz o quê? Ele alimenta o quê? A perseguição, a destruição.
bagunçado. Ele gosta de ver os irmãos um contra o outro. A fofoca tem tomado de conta. É um falando mal do outro, é um criticando o outro, é um falando mal do outro. Só que eu vou dizer uma coisa para você que não entende. Esse templo ele pode ser até pequeno, pode ter até pouca gente, mas eu vou dizer, o dono dele tem ciúme desse lugar. É em poucas quantidades, mas ele não vai deixar de falar com a sua igreja. Ele não vai deixar de zelar pela sua igreja, pelo seu povo. Porque é interessante, aqui não é quantidade, mas sim a qualidade. Ah, mas eu vou falar, vai doer. Oh, meu Deus. Olha, mas eu não sei você. Eu não sei. Se tu não se preparou, eu não posso fazer nada. Mas eu me preparei para vir aqui. Aleluia. Esse salmo aqui, para mim não falar a Deus, eu vou falar por Jesus. Esse salmo aqui, ele não precisava de tapinha. Eu vou falar porque tem muita gente que apoia o erro. Tem muita gente que abanda, passa o pano, alisa. E vou falar uma coisa, eu já disse e vou repetir. O dono disso daqui, ele tem ciúme. E ele não deixa isso aqui de qualquer jeito, do jeito que ele quer. Tem que ficar do jeito que ele quer. Esse salmo aqui não precisava de massagem. Eu não precisava de tapinha de massagem. Esse salmo aqui, sabe o que ele precisava? De uma correção. Aleluia. Em outras palavras, de alguém que fale a verdade. De alguém que puxasse o tapete dele. Mas hoje os crentes, é um cobrindo o outro, é um passando pano no outro, é um cobrindo o tapete, o erro do outro. É assim, mas aquele que foi chamado por Cristo, ele não tem medo de corrigir quando é necessário. Ele não tem medo de corrigir quando é necessário. Ele não tem medo de falar a verdade. Seja íntimo, tenha intimidade ou não, problema. Mas a verdade tem que ser dita, meu irmão, minha irmã. Se tu errou, se tu pecou, tu errou e já era. Não tem essa, eu acho, eu penso. Não, com Deus ele não trabalha com eu acho e nem eu penso. Glória a Deus. Sabe o que é? O pior problema é que tem um monte de sacerdote dentro da igreja. Esse é o problema. Você já viu hoje como que é as igrejas? Quantos títulos nós temos aqui? Quantos títulos nós temos em várias igrejas hoje? Quantos títulos? O problema é que tem muitos títulos, muitos sacerdotes. O problema é que mais tem. Ao invés de corrigir, Saulo, vou dizer, ele faz é colocar doce na boca de Saulo. Ah, Saulo, eu vou te pegar hoje, não é só eu não, é ele também. Ao invés de corrigir, coloca doce. E Deus está dizendo, não é doce. Tu não tem que alimentar Saulo com doce, com mel, com chocolate. Não se alimenta Saulo com doce. Ao invés de corrigir Saulo, o que ele faz? Coloca doce. Aonde? Na boca de Saulo. O que acontece? Ele deu carta, então ele colocou doce. Ou pensa do jeito que você quiser. E o que ele faz? Saulo pegou as cartas e foi para onde? Para Damasco. Porque agora eu posso. Eu tenho autoridade. Vou para Damasco. O que eu vou fazer em Damasco? Vou matar. Eu vou perseguir. Quer ver? No verso de número 3. Olha o que acontece. E indo no caminho. É uma parte que eu mais amo. Olha o que a Bíblia diz. Essa parte aqui é o principal. Pode ler, eu deixo. Indo ao caminho. Para quê? Para que ele está indo ao caminho? Perseguir, matar, ferir, prender. Ou não? E outras mais palavras. Humilhar, maltratar, chicotear. Só que ele está indo aonde? Ao caminho. Ele teve permissão de quem, igreja? Vocês já sabem. Ah, mas agora vai ser lindo. Ele teve permissão de quem? Do sumo sacerdote.
Agora eu vou dizer para vocês, oh que maravilha, o homem permite, mas Deus não. Aleluia. Olha, isso é profético. O homem permite, mas Deus, o homem permitiu a carta, mas Deus não. Então eu vou dizer uma coisa, não venha para cá se enganar. Aí o pastor deixou, o irmão profetizou, o irmão entregou, o irmão abençoou, o irmão confirmou, o irmão, peraí, onde está esse irmão? Tu quer dizer, o irmão pode Deus. Eu vou dizer uma coisa, nem tudo que o homem permite ou a mulher permite, Deus permite. É por isso que tem muita gente quebrando a cara, porque acha que porque o homem liberou, o homem deixou, Deus também deixou. Oh meu Deus, não faz eu falar não. Tem muita gente no lugar de destaque que o homem colocou, menos Deus. Aleluia. Tem um monte de pessoas no lugar de destaque, na tribuna, no altar, que o homem pegou com as suas mãos e colocou. Só que Deus vomita, Deus falou, o homem colocou, mas eu não. Desceu, ó. É por isso que tem muita gente caído, porque foi o homem que colocou. Porque se verdadeiramente fosse Deus, não caía. Perseguição não mata crente, deserto não mata crente. Aleluia. Egito não mata crente, porque nós temos exemplos de homens que estiveram no Egito, no deserto e não morreram. Glória a Deus. Então você vai ver que ele deu o que? Permissão. Do que? Do sumo sacerdote. Ou seja, o sacerdote permitiu, só que Deus não permitiu. Então nem tudo que você acha que permitiu, Deus permitiu. Então não se engane com Deus. Deus não trabalha da forma que você quer. Deus não trabalha do jeito que tu pensa. Deus ele tem o quê? A sua forma de trabalhar. Então nem tudo que o homem permite, Deus permite. Trabalha com o pensamento de Deus. Pelo menos tem que trabalhar com o pensamento de Deus. Eu vou falar porque desceu. Nem tudo que está dando certo é Deus. Nem tudo que chegou nas tuas mãos foi Deus. Nem tudo que você conseguiu foi Deus. Tem coisas que é você. Tem coisa que é ser humano, pessoas, e não Deus. Assim foi esse moço, verso de número 3. Nós estamos indo ele. Aconteceu que chegando perto de Damasco, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Está aí o texto. Indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco. Peraí. E aconteceu que indo ele chegando perto, ele até chegou perto, mas ele não tocou. Aleluia. Deus permitiu. Você quer então vá. Mas desceu. Ô papai, fala não. Olha Jesus, não buzina nos meus ouvidos não. Eu vou falar porque Deus não se engana. Aleluia. Olha, não adianta. Olha, não adianta porque se encontrou que deu certo, viu? Deus até permitiu se encontrar, mas Glória a Deus. Se encontrando é porque não. A Bíblia diz que indo ele aconteceu que chegando perto de Damasco, ou seja, aquilo que ele queria, ele conseguiu, que era ir a Damasco. Ele até foi, mas meu Deus, você até quer, mas você até pensa, meu Deus, você até avança. Papai, tem gente, olha, não luta com Deus não, porque Deus te pega. Então a Bíblia diz que ele até foi, até chegou em Damasco, mas ele vai para quê mesmo? Para matar. Ele até vai perto de Damasco. Ele chegou perto, mas não tocou. Mas Deus permitiu ele chegar perto.
chega perto, mas eu vou dizer agora, porque Deus me deu autoridade. O diabo até chega perto de você, mas ele não te toca. Ele até se aproxima, até chega perto, até olha para você. Eu vou dizer porque Deus me deu. Ele até te admira, ele até quer te engolir vivo. Deus até permite que ele vá e te admire, tenta te engolir vivo, mas ele não te Aleluia! Esse é o nível dele, porque Deus permite ele chegar e o desejo dele é matar, acabar, destruir. E Deus diz: não toca, não destrói, não acaba, porque eu sou o Senhor. Olha que veio aqui agora. Ele foi, chegou até a pedra de Damasco. Para quê? Para matar. Para que, igreja? Oh meu Deus, padeceu. Até tentou te matar, mas não conseguiu. Até tentou te matar, mas não te matou. Eu estou pregando para alguém que viu o fim. Eu estou pregando para alguém que olhou para um lado e para o outro e disse: Deus, eu já não tenho mais saída, acabou para mim. Eu acho que já era, desmoronou, acabou. Eu me entrego. Olha, já não quero mais. E o Senhor está dizendo para ti hoje. Talvez você está procurando uma resposta já dia há mês. E Deus está dizendo assim: eu até permiti chegar perto, mas não te matou. Até chegou perto, mas não acabou com você. Eu estou pregando para alguém que tem vida, igreja. Eu não estou pregando para pessoas que estão morrendo. Eu estou pregando para alguém que mesmo que esteja se arrastando. Eu estou pregando para alguém que talvez esteja desanimado, que esteja triste, que esteja preocupado com alguma coisa. E a resposta de Deus para a tua vida é: até chegou perto, mas não te matou. Eu vou dizer: até chegou perto, mas não te feriu. Até chegou perto, mas não conseguiu arrancar aquilo que mais queria de você. Até chegou perto, mas não conseguiu. Eu vou dizer uma palavra: olha você ali, olha você ali, olha você ali, olha você de pé aí. Ei! Alguém disse assim: olha, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela, mas você está de pé. Você está de pé. Você está de pé. Glória a Deus. E o nome dele está sendo glorificado. Glória a Deus. Nós não saímos do verso de número 3. A palavra é súbita e opa, calma aí. Subitamente. E outra palavra, inesperada. Calma, você está avançando o sinal. Eu não pulei ainda. Vamos lá. Subitamente, em outra palavra, inesperada. Saulo estava o quê? Olha, inesperada. Então isso quer dizer que Saulo não estava? Tá vendo? Aleluia. Subitamente, em outra palavra, ele inesperadamente. Então, Saulo não estava? Aconteceu alguma coisa com ele, sim ou não? Ó, é assim que acontece. Saulo não tinha expectativa do que, a igreja? Que isso podia vir? Jamais ele esperava, porque o desejo dele é: vou dar o máximo, vou matar todo mundo, vou prender, que seja homem, que seja mulher, vou acabar com todo. Só que subitamente, inesperadamente, ele jamais esperava que isso acontecesse com ele. Mas aconteceu. Verso número 3. Glória a Deus. Subitamente, olha, o cercou um resplendor de luz. Está lá, queridos, a gente prega a Bíblia. Glória a Deus. É só acompanhar. Aqui não é proibido acompanhar o texto, não. Subitamente o secou e fez o quê? Ou seja, sabe o que aconteceu aqui? Deus cercou ele. Aleluia. Sim ou não? Em outras palavras, eu falo para a igreja: Deus vai cercar alguém por causa de
Aleluia. Você sabia que nesse texto aqui está tendo um reboliço? Você sabia que Deus está causando uma situação aqui? Você sabia que Deus está, oh meu Deus, está movendo algo no teu favor? Aleluia. Porque ia acontecer o que mesmo? E secou o resplendor de... Eu estou profetizando dentro da palavra. Deus secou quem? Saulo. Eu estou trazendo para a igreja. Deus vai secar quem por amor da tua vida? Ah, se você recebesse, você daria um glória bem alto. Aleluia. Glória a Deus. Deus secou Saulo, então Deus vai secar alguém por amor a sua Glória a Deus. vida. Eu sei para quem eu estou pregando. Eu sei para quem eu prego. Eu prego para a igreja, para quem recebe. Quem recebe também faz parte do milagre. Quem não recebe bate de lado e recebe aquele que eu sei que eu estou pregando, mesmo não tendo, mesmo essa pessoa não tendo a certeza e sentir o que eu sinto, mas eu sei para quem eu estou pregando. E também prego para aquele que recebe, porque o que recebe, a Bíblia diz que aquele que bate na porta, ela se abre. É assim não? Então a Bíblia diz que Deus secou quem? Saulo. Deus vai secar o teu inimigo. Não, você não entendeu. Deus vai secar aquele que queria te matar. Deus vai secar aquele que te... Deus vai secar aquele que queria ver a tua queda. Ah, meu Deus, está tendo um cerco agora que eu estou vendo. Deus está cercando. Ah, Jesus, olha, tu vai ver nesse dia o que vai acontecer. Eu estou vendo gente gemendo. Eu estou vendo gente chorando. Ah, se não está, meu Deus. Ou eu não estou pregando aqui Cristo. Então Deus fez o quê? Secou quem? Saulo. Quem é Saulo? Perseguidor, matador. Eu não estou falando que alguém puxou uma para você e te matar. Tem várias formas de matar. Tem várias formas de matar alguém. Vamos para a palavra. Verso de número 4. Ah, que lindo. Esse aqui é gostoso. E caindo em... Ah, essa é a parte que eu mais amo. Porque nós já pregamos essa palavra de várias vezes, sim ou não? Sim. Ah, mas você não viu como eu vi. De várias maneiras. E tomara que na próxima vez que você pregar, você veja melhor. A Bíblia diz, e caindo... Ai, agora, oh meu Deus. E caindo igreja com força. Em terra. Deus derruba quem é só... Aleluia. Ou você acha que não? Ah, vê que não tem o nariz empinado. Ah, meu Deus, ó. Deus vai passar uma rasteira, viu? Não pense você, com Deus não se brinca com a igreja. Eu estou pregando Bíblia, viu? Eu prego palavra. A Bíblia diz e caindo em... Então isso quer dizer que Deus derruba nariz empinado. Glória a Deus. Aleluia. Ah, papai, desceu. Glória a Deus. Deus derruba aquele que se acha a última bolacha do pacote. Cuidado, hein? Para Deus não te dar uma rasteira. Ah, pastor, não, o pastor não vai te derrubar, não. Se ele pudesse, ele também fazia o que Deus tem vontade. Mas eu vou deixar com ele. Glória a Deus. E caindo em... Então isso quer dizer que Deus derrubou não o homem valente, o bravo, o poderoso, o que estava armando até os dentes. Aí Deus vai lá e passou a rasteira, derrubou, caiu em terra, nariz empinado agora. Ai, Jesus, está no chão. O poderoso está no chão. O poderoso está o quê? Caído. Ah, quer ver? Deus fez assim, sabe com quem? Eu vou dizer para ver se a igreja acorda, com Lúcifer. Foi assim que Deus fez com Lúcifer. Ah, se você soubesse, em Isaías capítulo de número 14, que coisa linda se você ler esse texto, tudo o que aconteceu com Lúcifer. Um resplendor, alguém poderoso que estava no trono, mas quando o Senhor, eu vou falar para ver se ele entende, quando ele pensou que o nariz dele era maior do que o de Deus, Deus fez o quê? Fez cair em terra. Deus fez o quê? Fez descer. E não foi só ele não, Deus fez algumas pessoas também, como Lúcifer. Saulo aqui, ele cai. Ele achou que era poderoso, mas ele cai. Ah, ninguém entendeu. Ele acha que era poderoso, só que ele cai. Só que eu vou dizer uma coisa, ele não cai porque ele quer. Glória a Deus. Aleluia. Ele não caiu porque ele queria. Glória a Deus. Ele caiu porque Deus derrubou ele.
Não queira ser maior do que Deus. Não pense você que já sabe tudo. Não pense você que você é um poderoso, poderosa com Deus. Não existe isso. Ele ainda continua sendo Deus. Ele está no trono. Olha, ele pode estar aqui presente como ele está, mas ele está no seu trono. E para chegar até lá, não venha como aquela mulher que disse: Senhor, quando o Senhor partir, o Senhor pode colocar os meus 2 filhos no seu assento, no teu reino. Ele falou: você pode até tomar da ceia que eu tomo, mas para sentar no reino, somente aquele que meu Pai ordena. É assim ou não, igreja? Somente o Pai que ordena. Vamos ver o verso número 4. Está lá. E caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então isso quer dizer que quem joga ele no chão é Jesus. Porque ele falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Então Jesus fez o que? Jogou ele no chão. Aí a pergunta para a igreja é: por que Jesus jogou ele no chão? Por que Jesus jogou ele no chão? Sabe por que ele jogou ele no chão? Para tratar com ele. Aleluia. Em outra palavra, dizia: para tratar dele. Tem muita gente que deu, papai, desceu. Tem muita gente que se acha que está no último degrau, achando que Deus não. Se Deus não te derruba, se não for humilde, rapaz, Deus vai te derrubar, Deus vai te castigar, Deus vai te quebrar, Deus vai te fazer. E Deus vai tratar de você. E o tratar dele. Glória a Deus. O tratar dele. Não. O tratar dele é maravilhoso. O tratar dele é maravilhoso. Ele não mata, mas geme. O tratar dele vai por dentro. O tratar dele fica no. Olha. Então Deus, Jesus aqui joga ele no chão. Para que, igreja? Para tratar. No verso de número 4. Esse aqui, ele cai em terra. Sabe o que me faz lembrar aqui quando ele cai em terra? Lá em Gênesis. Quando a Bíblia fala que o homem foi feito do pó da terra. Gênesis 2,7, se não me engano. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra. Saulo aqui ele se acha grande. Saulo aqui ele se acha poderoso. Saulo aqui ele se acha o único. Só que tem um porém. Aí vem Deus e faz ele cair em terra. Aleluia, Deus. Isso é para provar para alguém que ele está no controle. Glória a Deus. Que ele é poderoso. E a glória dele, ele não divide. Saulo era tão poderoso, perseguidor, cada vai para Damasco. Mas quando ele ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele caiu em terra. Cadê o homem? Que somente a voz estremeceu e caiu em terra. Glória a Deus. Então cuidado, viu? Porque se ele abrir a boca, acontece, viu? Aleluia. Não fica aí se achando, vai. Fica se achando com Deus. Só que eu vou dizer uma coisa. Deus faz ele cair em terra. Por quê, igreja? Para mostrar para Saulo que ele não passa do pó da terra. Glória a Deus. Aleluia. O homem valente e poderoso, Deus jogou por terra dizendo para ele assim: tu não passa do pó da terra. A mesma coisa somos nós diante de Deus. Agora desceu, eu vou falar. Mas tem alguém olhando para mim dizendo assim: mas, Jesus, segura minha língua para não dizer que eu estou dando piada, Senhor. Mas eu sou obreiro. Mas Deus está dizendo: tu é pó. Glória a Aleluia. Senhor, mas eu sou missionário. Tu é pó. Deus. Senhor, mas eu sou presbítero. Não, você é pó. Deus está falando aqui. Glória a Deus. Ah, desceu. Senhor, eu sou levita, canto bem, canto lindo. Tu é pó. Ah, eu sou pregador. Não, você é pregador, mas você é pó. Aleluia. Eu sou mulher de oração. Não, você é pó. Glória a Deus. Ou não é? Você é pó. Não vem para cá com título, com identidade para Deus. Para Deus tu é pó. Tu pode ter identidade na igreja, mas para Deus tu é pó. Tu pode ter... Ô papai, segura. Tu pode ter cargo na igreja, mas tu é pó. Aleluia. Você pode cantar bonito, profetizar, falar línguas estranhas,
é pó diante de Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Você é pó. Saulo, você é pó. Deus está falando, tu pode ser o que tu quiser ser, mas diante de mim tu é pó. Tu continua pó. E pó do que? Da terra. Ou não? Santo Deus. Pode ser o que for, pode ser operador de som, mas ele é pó. Toca bateria, é pó. Toca, é pó. Com Deus não tem essa história, porque é operador de som, porque toca bateria, porque não. Com Deus aqui todo mundo é pó. E não adianta. Vamos lá. Eu já falei mesmo, está falando, todo mundo aqui é pó. Saulo cai, igreja. Agora, por que Saulo cai? Jesus mostrando para ele que ele se acha grande. Por quê? Porque ele está com carta. Ele se acha grande, porque o sumo sacerdote deu carta para ele. Então, ele cai, Jesus mostrando para ele que por máximo que ele tinha carta ou liberação sacerdotais, o que vai adiantar aqui, ele não passa de um pó. Você entendeu? Eu vou explicar para a igreja agora. Se você tiver a carteirinha da igreja, olha a minha carteirinha aqui. O que você é? Eu vou falar. Aqui eu sou presbítero. Tá bom, você é presbítero, título, mas você é pó. Chega aí, ai, minha carta de recomendação de apresentação. O que você é? Ah, eu sou missionário, missionária. Tá bom. Missionário, missionário? Você é pó. Glória a Deus. Tipo, ele tinha carta ou não? Deus falou para ele que ele era pó. Então não adianta carta, não adianta título, não adianta nome, cargo, pó. Mas é lindo a igreja ver os irmãos, as irmãs que têm títulos, que têm cargos, que profetizam, que pregam, que entregam, falam em língua, pula, roda peão, roda baiano, chamando de ditado. Isso é lindo. Mas mesmo tu fazendo tudo isso, Deus está falando, é lindo, maravilhoso, mas você é pó. Se ninguém teve nunca coragem, eu falo para você, você é pó. Falando de mim, você é pó. Amém, igreja? Vamos ver o verso de número 4. Isso é maravilhoso. Ouviu o quê? Uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por quê? Então, quando ele ouve a voz, ele percebe que aqui é Jesus. Então Jesus fez o quê? Derruba Saulo. Agora, por que Jesus derruba Saulo? Porque quando ele ouve a voz, ele cai. E aí o que acontece? Ele ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Agora, por que Jesus abate? Por que Jesus abate? Ah, mas essa vai doer agora. Eu fiz uma pergunta sem querer. Por que Jesus abate, crente? Acabei de ler. Está no texto. Por que Jesus abate, crente? Para ouvir a sua voz. Está no texto. Jesus abateu. Quando Jesus abateu, aí Jesus falou, Saulo, Saulo, por que tu me? E ele responde, que é, Senhor? Ou seja, olha, irmão, se tu entendesse a lógica de Deus, o negócio é lindo, vamos para não dizer o ditado mundano, é lindo. Ele não ouvia a voz de Deus, mas quando Deus abateu ele, derrubou no chão, Deus falou, por que tu me persegue? Então ele ouviu. Então a pergunta foi, por que Deus abate Saulo? Para ouvir a sua voz. Olha, caiu aí? Aleluia. Então se Deus te abater a partir de hoje, ai, não fique em casa questionando, dizendo que o pastor veio com uma palavra dura e profetizou na minha vida para ver eu caído. Eu vou dizer que é culpa do pastor. Não, Deus abate para você ouvir a voz dele. Aleluia. Então se tem alguém que não ouve a voz de Deus, Deus vai te abater, porque depois de caído, tu agora vai ouvir a voz de Deus. Glória a Deus.
gente que está de pé, mas não quer ouvir a voz de Deus, não quer obedecer a voz de Deus, não quer servir a Deus, quer fazer de qualquer jeito. E Deus está dizendo: eu vou te abater, porque depois que tu estiver no chão, aí tu possa ouvir a minha voz. Tem muita gente que só ouve a voz de Deus, não é quando está em pé, quando está no chão. Quando está no chão, o ouvido fica fino. Por quê? Porque precisa ouvir uma orientação. Mas quando está de pé, faz assim para Deus. Vira o ouvido para Deus. Deus está dizendo: eu vou te abater, vou te quebrar, vou te jogar no chão. Para que é Deus? Porque no chão tu ouve a minha voz. Quanta gente que não ouve a voz de Deus de mesmo. Quanta gente, ai meu Deus, que ouve a voz de Deus no leito. Quantas pessoas, eu vou falar, viu Deus, porque vai servir para alguém, eu tenho certeza. Quantas pessoas que ouvem a voz de Deus quando está desempregado, mas quando está empregado não quer ouvir. Olha Deus, está empregado não quer ouvir a voz de Deus. Ai Senhor. Mas quando está desempregado, hoje eu só quero ouvir a voz de Deus. Ai, que Deus abra uma porta na minha vida. Aí eu falo: oh Deus, segura minha língua, porque eu ia falar de mim mesmo. Ainda bem que isso é rápido, porque a minha vontade é dizer: oh, coisinha. Mas quando tu estava, por que tu deixou de ouvir a voz de Deus? Entenda do teu jeito que eu quis dizer. Então Deus, ele faz o que, a igreja? Ele abate. Para quê, pastor? Para ouvir a voz dele. Aí a pergunta é: você vai esperar Deus te abater para depois você querer ouvir a voz dele? Eu estou tantos anos na igreja, mas até hoje eu ouço a voz dele. Eu posso até não obedecer, mas eu ouço. E toda vez, Senhor, que tu quiser falar comigo, eu vou dizer: eis-me aqui. Vou lembrar do Renato: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a palavra do Renato. Cuidado para o Senhor não enviar você no respeito. Você está pedindo. Então, igreja, é isso que Deus ele faz. Então Deus derruba o homem para quê? Porque depois que o homem está no chão, aí agora ele quer ouvir a voz de Deus, porque ele não quer ficar no chão. Mas quando eu estava em pé, não queria ouvir a voz de Deus. Isso aqui é só um mistério, igreja. Deus, oh papai, olha, Deus não fala com soberba. Engula, hein? Deus não fala com soberbo. Ou você acha que Deus fala com soberbo? Soberbo entra aqui e sai cá. Estou ouvindo e ao mesmo tempo o nariz está tampado, não consegue ouvir. Então Deus não fala com? É por mim. Ai, gostei. Por isso que eu envolvo vocês. É por isso que ele abate Saulo. Porque ele não fala com? Soberbo. Muito obrigado. Verso de número 6. Olha que lindo. No verso de número 6 nós vamos dar um passo tão grande. Ai, nós damos um passo. Nós estávamos no 4. Nós fomos lindo agora. E a palavra-chave, vocês não sabem onde está. Me diz. Deus derruba ele, ele ouve a voz. Aí Deus olha para ele e diz assim: olha, que lindo. Olha, vou lembrar, te levanta-te lá em Ezequiel, quando o Senhor falou para quem? Para Ezequiel: levanta-te e põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Então, Deus abateu, porque ele era soberbo, ele no chão. Aí ele passa a ouvir a voz de Deus. Quando ele ouve a voz de Deus, que é Senhor, aí Deus agora olha para ele e diz: levanta-te. Quando Deus chega, essa expressão que é linda, dizer para alguém: levanta-te, olha, eu vou falar de Jesus, é porque alguém está caído. Em outras palavras, alguém está fora do posicionamento que Deus quer. Aí eu entro. Não é porque está sentado na cadeira, vestido bonitinho, eu vou dizer porque ele me deu autoridade, que está no posicionamento que Deus quer. Está sentado, mas talvez está fora. Está sentado, também vestido, está com pilha, mas talvez está fora do posicionamento que Deus ele quer. Eu trouxe para a igreja, mas aqui Deus fala para ele: você já sabe, levanta-te. Por quê? Porque ele está caído. E eu estou pregando para alguém que Deus está falando da mesma forma. Está até sentado, está até de pé. Eu vou falar porque desceu, dá até glória a Deus, aleluia. Mas quando olhando pela estrutura, está caído, está morto.
Ai, Jesus. Aí Jesus olha assim e diz assim: levanta-te. O Senhor está dizendo: levanta-te. Ah, eu sei que tu está me olhando com os dois olhos, eu sei que tu está vivo, mas o Senhor está falando é contigo mesmo. Levanta-te. Levanta-te. O Senhor está dizendo: se põe de pé, se põe na posição. Ai, Jesus, ó, se põe na brecha, porque está fora do eixo, precisa se colocar de pé. Aonde, pastor? Na minha presença, diz o Senhor. Na minha presença, se põe de pé. Ah, eu estou andando, não quer dizer que está andando, que está na posição. E não quer dizer que está andando, que está na posição que Deus quer. E Deus está dizendo: se levante. Glória a Deus. E se coloque em posicionamento. Nenhum soldado fica. O soldado de hoje, as novas gerações, em vez de estar em vigilância, sentinela, está amado, mas está no celular aqui, ó. O ladrão veio e não viu. Quando ele vê o tiroteio, ele corre para se defender, porque ele não estava prestando atenção. A mesma coisa é crente. Se veste como crente, anda como crente, fala como crente, prega como crente, que é uma beleza, mas fora daquilo que Deus quer. Se eu estou pregando para alguém assim, Deus te chama hoje. Aleluia. Se a palavra falou com você, se conserte hoje. Glória a Deus. Porque senão Deus vai te pegar, viu? Glória a Deus. Olha, levanta-te. Essa é a expressão: levanta-te. Isso daqui é uma exigência. De que, pastor? De posicionamento. Entendeu ou não? Glória a Deus. Porque tu deve estar pensando que do jeito que está, tá bom. Tu deve estar pensando: ah, tá bom, pastor. Não, é a palavra. Glória a Deus. Eu sei para quem eu prego. Eu sei, prego para a igreja, mas eu sei para quem eu prego. Aleluia. Isso daqui, levanta-te ao quê? Uma de posicionamento. Está na igreja, mas está fora. Está sentado, mas talvez está sentado na cadeira errada, na posição errada. Para quem entendeu, não precisa explicar, né? A mensagem está grande. Então você vai ver que Jesus ele vai falar. E o que ele fala para Saulo? Ah, ele ouviu a voz, ele falou que está fora de posicionamento, ele se levanta com a ajuda de alguém, porque ninguém se levanta sozinho, ninguém é super-homem. Deus ele fala para ele e dá uma direção. Eu vou dar uma direção para alguém. E qual é a direção que ele dá para Saulo? Entra na cidade chamada direita, e lá eu falarei contigo. Ou seja, ele dá um direcionamento. Ele não falou que ele ia falar. Ele só disse: levanta-te e vai. E lá, quando tu chegar, é lá será dito. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus aonde quer. Quer que Deus faça, fale do jeito que Ele quer. Só que Deus está falando aqui nessa noite que, oh meu Deus, desceu. Quem dá a direção aqui sou eu. Glória a Deus. Ou seja, quem está no controle aqui sou eu. Se você achar que você é dono do teu nariz, Ele te diz hoje: sou eu que dou as ordens. Glória a Deus. Sou eu que dou a direção. Ah, meu Deus, sou eu que mandou. Foi isso que ele disse para Saulo: vai, e lá será dito. Jesus não fala para ele o que tem que ser feito, mas ele dá o que mesmo? Ele só dá uma direção. Vai aonde? Na cidade. Ah, e agora desceu. Agora desceu. Deus ele dá o que mesmo? Uma direção. Entra onde? Oh meu Deus. Agora eu vou falar para alguém, viu? Porque tu pensou que ser crente seria fácil. Você pensou que seria uma de rosa. Tem gente que nem lembra a sua conversão. Tem gente que nem lembra como foi o dia que aceitou a Cristo. Eu nunca esqueço até hoje. Se tem algumas coisas na minha conversão que eu nunca esqueço. Quando eu me converti, tem o meu testemunho vivo. E quando eu me batizei, 4 batismos para batizar um. Então ele disse: eu te dou a direção. Vai aonde? Agora eu digo para você: Deus nunca revela tudo no caminho. Ele só disse: vai e entra. Porque senão seria fácil tu indo para a cidade, está entendendo? E
Ele falando contigo. Mas Ele não fala contigo nesse caminho. Ele só dá uma direção. Vai na cidade. Então não pense você que no caminho ou na caminhada que Ele vai te revelando. Ele só te dá uma direção. Faça isso e ponto final. Aleluia. Fique aqui e ponto final. Se Ele falou fica, é para ficar. Se Ele falou sai, é para sair e depressa. Lembra lá em Jeremias? Me fez lembrar agora. Quando Deus, através da boca de Jeremias, deu ordem. Você sai daqui hoje, porque vai vir a peste, vai vir a fome, prisão, morte. E eles que nada. Veio ou não veio? E por causa do profeta, ou por causa da revelação que Deus deu ao profeta, o profeta foi para o calabouço. Pagou um preço. Então você vai ver que Deus dá uma direção. Vai para onde? Entra lá. Então Deus só deu uma direção, não revelou indo no caminho. Para onde? Vai para a cidade. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Jesus ele sempre dá a primeira direção. Sim ou não? Qual era a primeira direção? Entrar na cidade. Só que no meio da trajetória dele é que Deus vai revelando o propósito. A Bíblia diz que ele entra na cidade, na rua chamada direita. E lá, agora, essa parte que é maravilhosa, eu quero acabar, Jesus, mas o negócio está estreito. Mas é nessa parte que é gostoso. Ele entra na rua chamada direita, entra dentro de uma casa. Só que antes disso, olha o que acontece lá em Gênesis 12. Quando Deus deu uma direção para vocês terem certeza. Abraão está onde? Na casa da sua família. No meio da sua parentela, e Deus só falou uma coisa para ele: sai do meio da tua casa e da tua parentela e vai à terra onde eu vou te mostrar. Deus não falou que a terra era rica, que estava plantio, que lá era famoso. Deus não falou que tinha gado, tinha mantimento. Deus só falou para ele: sai e vai. Entendeu, igreja? E ele está lá. Deus só mandou ele ir. E ele está lá. E o que acontece? Só que quando Deus manda ele ir, Deus está querendo o que de Saulo aqui? Ou de Abraão, para nós entender. Obediência, atitude. Porque tem muito povo. Tem muita gente ousada, mas não tem atitude. Tem muita gente valente, mas não tem atitude quando é diante de Deus. Então, olha o que vai acontecer no verso de número 7. Que coisa maravilhosa. Ele vai, entra na rua, chamada direita, entra na casa. Só que quando ele entra na casa, verso de número 7. Vamos lá? E os homens que iam com ele, o que aconteceu com os homens que iam com a igreja? Alguém tirou um proveito disso aqui? Os homens que iam com ele chegou até a ouvir a voz, mas não viram. Quem está com Saulo ouve a voz, mas não vê Jesus. Por quê? Porque eles não estavam no propósito de Saulo. Eles estavam com Saulo, mas não estavam no. Falou com alguém aqui, porque tem alguém que está como Ló e Abraão. Eu vou, mas tu vem. Só que Deus está dizendo: o propósito que eu tenho é com quem? Eu não tenho um propósito com Ló. Entendeu, igreja? E os homens que iam com Saulo pararam, porque ouviram a voz, mas não viram quem era. Não viu quem era. Ou seja, eles não viram quem era Jesus. Ou seja, eles ouviram. Eles estavam com Saulo, mas não estavam no propósito que Deus tinha com. Então para de querer colocar alguém naquilo que Deus tem somente com você. Aleluia. Oh meu Deus,
Deus desceu. É por isso que Deus arranca. Está entendendo ou não? É por isso, ô Senhor, não faz eu dizer não. É por isso que Deus tira. Você quer, mas Deus está. Olha, Deus está dizendo, não está no meu propósito. Glória a Deus. Até ouve Jesus. Até ouve a minha voz. Mas não está no propósito. O propósito que eu tenho com você. Então eu tirar. E Deus tira, viu, igreja? Deus tira, viu? Deixa eu dizer uma coisa para alguém que não sabe. Se possível, Deus mata, tá? Por causa do propósito que Ele tem contigo. Ou não? Você acha que Deus mata? Se possível, Deus vai descer a sepultura. Por causa do propósito que Ele tem com você. Eles ouviram a voz, mas não viram que era Jesus. Ou seja, ai meu Deus, está com você. Ouve a voz. Segue com você. E Deus está dizendo, não está no mesmo propósito. O propósito que eu tenho é com você, não é com Ele. Então para de ser aquele crente pá. Ah, conta com o pastor, pastor conta com fulano, pastor não sei o quê. E Deus está dizendo, é com você que eu tenho. Não é com quem está do seu lado. Eles ouviram, mas não estavam no propósito. Verso de número 8. Olha o que acontece. O que acontece? E Saulo levantou-se da terra e abriu o quê? Não via ninguém. Ele fazia o que, igreja? Não via Ninguém. Por que ele não via ninguém? Ele não via ninguém depois que ele teve as experiências com Deus. Depois que ele tem experiência com Deus, ele não vê ninguém. Ele fica o que mesmo? Cego. Aí a pergunta para a igreja é, estou encerrando, por que Jesus toca nos olhos dele? Por que Jesus tocou no olho? Porque se ele fica cego, então Jesus tocou no olho dele. Por que Jesus tocou no olho dele? Sabe por que ele tocou no olho? Para ele assumir a direção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou dizer para quem não entendeu. Por que ele tocou no olho? Para assumir a direção. Por que, pastor? Porque o teu olho... Glória a Deus. te leva onde você quer. O teu olho te leva onde você quer ir. Se você não tem o olho, você não vai. Mas se você tem o olho, você vai. Aí Deus vai lá e toca no... Se Deus toca no olho, Deus está dizendo assim, quando você via, você fazia o que queria, ia onde queria. Mas agora eu tocando no seu olho, ô bonitão, bonitinha, eu agora estou assumindo o controle dos seus olhos. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, agora você vai aonde eu quero. É por isso que ele toca no olho de Saulo. É por isso que ainda tem alguém aqui. Porque se Deus não assume a direção, eu vou falar, talvez Jesus estava emperiquitadinha lá, toda sensual, todo sensual, fazendo aquilo que você queria. Aí Deus diz assim, não senhor, não senhora, quem assumiu o controle da sua vida sou eu, então você vai. Quem manda em você sou eu. É por isso que Jesus aqui, ele toca no olho de Saulo. Para quê? Para assumir a direção. Ou seja, você não vai mais para onde você quer, você vai para onde eu quero. Tem hora, igreja, que é preciso ele tocar. Aonde, pastor? Na sua visão. Tem hora que é preciso ele tocar. Tem hora que é preciso ele tocar nos seus olhos. Agora, por quê? E para quê? Por que que ele toca no seu olho, na sua visão? Eu disse para vocês, para assumir a direção. Eu vou falar porque vai servir, porque tem gente que está fora da direção do caminho que Deus quer. Aí Deus está dizendo assim, eu vou tocar no olho, cuidado, viu? Se essa palavra não for verdadeira, ela não vai se cumprir. Mas se ela for verdadeira, tu
Tu vai ver o que vai acontecer por esses dias, irmão. Glória a Deus. E aí tu vai dizer, pastor, a palavra se cumpriu. Muita gente que eu preguei um dia duvidou. Depois me procurou, depois estava vivendo. Aí disse, eu tive uma visão de uma pessoa que saiu do ministério e não foi tão boa não. E a pessoa me procurava e dizia assim, pastor, Deus Senhor me orientou, Deus Senhor falava. Eu não quis te ouvir. Por isso que eu estou vivendo isso agora. E ainda dizia para mim assim, ó, agora eu sei o que você me falava. Glória a Deus. Você diz que eu fico como? Sem palavra, até choro junto. Mas pelo menos eu orientei, falei, cobrei. Mas tem muita gente que não aceita. Mas quando estiver na pior, aí vai lembrar do chatão. Vai lembrar do grosso, do careca. E eu aqui vai esperando para ouvir o que tu tem para falar. É assim que Deus ele faz. Vamos para o verso número 9 para nós ir embora. Ah, mas essa agora vai ficar bom. A pregação quer acabar e não quer. Verso de número 3. Eu quero que vocês vejam uma parte muito interessante. Olha o que diz. E esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem. Qual é a parte interessante no texto? Ele ficou sem ver, sem comer. Eu vou dizer para quem não entende e para quem não gosta. O camarada que no jejuava passou. Abriu seu olho ou não? Porque tem crente que é uma beleza, eu também gosto, como demais. Mas tem as horas certas. Olha lá. Ele nem come, nem. Ele ficou sem ver, sem comer e sem. Agora, por quê? Jejuando. Só que no versículo de número 11, pode pôr, o homem fica, no 9 ele fica sem comer, sem beber, sem o quê? 3 coisas. Isso. Só que no verso de número 11, tem uma parte boa que ele está fazendo, que ele não gostava de fazer. Hein? O que ele está fazendo? Quem falou? Parabéns. Depois de 3 dias no jejum, ele está fazendo o quê? Orando. Essa é a parte interessante. Aí eu pergunto, por que ele está orando? Por que ele está orando, igreja? 3 dias na prova. Cuidado, viu? Para Deus não te colocar na prova 3 dias. Se for 3, está ó. Está pouco. Mas 3 já é o suficiente. Por que ele está orando? Olha, o homem está sem ver, sem comer e sem beber. A pergunta foi, no verso número 11 ele está orando. Por que ele está orando? Essa é linda. Porque a deficiência dele está no olho, não? Ninguém entendeu, né? Aleluia. 3 dias no jejum. Mas por que ele está orando, Gabriel? Porque a deficiência dele, Gabriel, eu já falei, alguém viu. É no olho, não é na boca. Deus vai colocar alguém na prova aqui, viu? Não entendeu? Não, vou melhorar. Deus vai colocar alguém. Olha, alguém vai gemer. Eu vou melhorar. Deus vai apertar alguém aqui. Deus vai descer na vida de alguém. Porque a deficiência está no olho, não está na língua, não está na boca. Então Deus está dizendo, tu já passou 3 dias jejuando, não é? O problema está onde? Está na visão, mas não está na língua. Então ora. Aleluia. Deus dizendo para ele assim, eu toquei na visão, não na boca, não na língua. Então se eu não toquei na boca, não toquei na língua, então tu tem a oportunidade de clamar, de orar, de descer, de gritar diante dele. Está entendendo ou não, igreja? Aleluia. A deficiência é na boca, nos olhos, não é na boca, na língua. Por quê? Porque se ele coloca a deficiência na boca, ele não tinha condições de orar. Então Deus coloca na visão, porque na visão ele assume a direção. Quem está na prova, levanta meia-noite, 2 horas, 3 horas, 1 hora, 6 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, orando, porque precisa sair.
da prova. Ou não? Deus tocou no olho, não na língua. Está entendendo ou não? Deus vai tocar numa parte, mas vai deixar outra. Porque mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo se lamentando, tu ainda vai ter voz para poder orar a Ele, para Ele te ouvir. É isso que Deus ele fez com Saulo. É isso que Deus permitiu na vida de Saulo. Deus tocou no olho, não na boca. Amém, igreja? Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você saia daqui fortificado através dessa palavra. Aleluia. Saia